E hoje nós estamos recebendo aqui no programa Mercado da Arte Marcos Delontra, ele que é curador de uma exposição que está chegando na cidade agora, lá na Caixa Cultural. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui em Fortaleza conversando com vocês e principalmente trazendo ao público da cidade e aos turistas que estão cada vez em maior número aqui a obra desse grande mestre da arte brasileira que é Antônio Poteiro. Antônio Poteiro está agora lá no espaço da Caixa Cultural e o Marcos fez a curadoria. Eu queria já começar o nosso programa aqui perguntando como é que foi esse processo de curadoria dessa exposição. Bem, primeiro foi uma honra receber o convite do Instituto Antônio Poteiro, que é uma instituição exemplar, porque é muito importante que a gente apoie instituições como o Instituto Poteiro, que preservam, que cuidam desse patrimônio, que permite que a gente circule com ele pelo Brasil. Então, quer dizer, quando eu recebi o convite do Instituto, foi para mim uma alegria, e a possibilidade de trabalhar diretamente com a obra desse artista, que é uma referência no Brasil. Quer dizer, muitas vezes a gente encontra alguns nomes de artistas que a gente olha e diz assim, isso aqui parece um parente. Sabe? Isso aqui eu já vi em algum momento. O Poteiro é isso. Ele é um artista que, curiosamente, não nasceu no Brasil, ele nasceu em Portugal, mas ele se transferiu cedo, ele veio com a família. O pai dele também trabalhava com cerâmica, com potes. Ele acabou se fixando com a família no Centro-Oeste, na cidade de Goiânia, em Goiás, e fazia potes para vender na feira. E esses potes, eles começaram a despertar a curiosidade, porque o Poteiro, ele conseguiu uma coisa muito interessante. Ele conseguiu reunir a referência dele ibérica, que na verdade é a base de grandes, talvez das principais manifestações culturais brasileiras, né? Ele tinha essa base ibérica, mas ele soube incorporar, filtrar e se sensibilizar pelas tradições dos povos originários e também das heranças das pessoas escravizadas. Então o Poteiro, ele na verdade, ele é uma síntese do Brasil, da iconografia brasileira. E as obras dele, os potes dele, são verdadeiros, assim, eu brinco, sempre chamo de cupinzeiros, que é uma coisa muito forte na paisagem brasileira, né? Pessoa que sai pelo interior encontra aqueles cupinzeiros. E o Poteiro fazia essas imagens de santos, mas umas pessoas um pouco aprisionadas. E o que é curioso, que quando ele foi provocado por alguns amigos artistas lá de Goiás, para que ele tentasse pintar também, que era legal, ele meio que libertou aquelas pessoas aprisionadas daquele cupinzeiro, e aí as pinturas são sempre muito felizes, são pinturas alegres, com colorido intenso. E essas pinturas, hoje, a gente encontra no imaginário de todo o Brasil. É muito perfeita essa analogia de sair, né, de uma maneira de fazer arte com os potes e ir para a pintura, porque realmente as cores de Poteiro são muito únicas, aquela mistura é sempre muito alegre, a mistura de cores que ele leva para as obras dele, né, que ele levou para as obras, que as pessoas vão ter oportunidade de conferir agora. Né? É isso, na verdade nós conseguimos apresentar, conseguimos trazer na totalidade aqui duas séries muito importantes. Uma série foi que o Poteiro fez em 2000, em homenagem aos 500 anos do Brasil, do dito descobrimento do Brasil, né? Então, quer dizer, na verdade são pinturas grandes, são pinturas de 1,80 m por 1,80 m, a maioria delas, e onde nós podemos encontrar toda a história, todo esse processo que a gente aprende no colégio, muitas vezes uma história oficial e equivocada, e o Poteiro, a partir, digamos, dessas referências oficiais da arte, ele subverte a informação. Ele, na verdade, ele dá um outro sentido a isso, mostrando visualmente como é que é o trabalho, como que as coisas acontecem, e ele se mostra cada vez mais apaixonado pela verdadeira história brasileira. E nos últimos quadros é muito curioso, porque ele é um homem do Centro-Oeste, e inevitavelmente o impacto da construção de Brasília é gigantesco. Sim. Então,
Brasília surge para ele quase como assim, como um disco voador que apareceu, porque realmente faz sentido, quer dizer, Goiás, aquele descampado, quem já teve a oportunidade de ir ao Planalto, o céu de Brasília, que tanto se fala que é lindo, aquela terra plana, aquela terra vermelha, e de repente chega ali como se pousasse uma nave espacial, né? Como aquela cidade futurista, moderna. E aí o Poteiro, ele mostra isso com muito afeto e mostrando também a capacidade que o Brasil tem, que eu acho muito importante, de receber a informação, receber, digamos, as propostas inovadoras, mas ao mesmo tempo reciclá-las com a nossa sensibilidade, quer dizer, dar a ela, e isso é uma característica da arte brasileira, um sentido que é tradicional, mas ao mesmo tempo é inovador. O Poteiro é isso, é um mestre tradicional, mas é um mestre da inovação. É muito curioso perceber como um artista pode falar da sua região, da sua casa, do seu espaço de circulação e, ao mesmo tempo, ser nacional e ser universal. Isso o Poteiro consegue com maestria. E é muito curioso porque é um trabalho que parte de uma matriz popular, indiscutivelmente, sim, mas ele é um trabalho de extrema sofisticação espacial e cromática. Por isso, talvez, o Poteiro seja um caso raro, na verdade, na arte brasileira, de artista que seduz diversas camadas do conhecimento. Quer dizer, se você levar a sua família, levar uma pessoa que não tenha nenhuma informação ou muito pouca informação de arte, a pessoa certamente vai entender e vai se encontrar com o Poteiro. Se você levar o seu professor universitário, ele certamente vai se encontrar com o Poteiro. O Poteiro é essa... Não queria... O Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra, então vamos evitar isso. Mas o Poteiro é quase uma unanimidade, entendeu? Ele realmente... E a obra dele, ela te toca pelo coração. Quer dizer, as teorias, essas análises que os curadores gostam de fazer, elas vêm depois. Quer dizer, as pessoas têm que ir lá e simplesmente deixar levar. Porque certamente a obra do Poteiro vai te conquistar. E isso é muito importante porque cada pessoa vai ter o seu próprio sentimento sobre a obra, né? Quando se depara com aquilo, embora, como você tenha dito, os curadores das exposições sempre têm, né, os arranjos ali fechando as ideias, mas cada pessoa que contempla aquilo tem o seu próprio sentimento, né? E principalmente porque você vê coisas numa pintura do Poteiro que nem todo mundo vê. Você sabe que eu mesmo me surpreendi, porque convivendo com as pinturas muito tempo, sabe, com aquele e toda a equipe, sabe, Aline, Rafael, sabe, todos nós, a gente estava ali o dia inteiro trabalhando com o Poteiro, de repente surgiu uma pessoa e disse assim, eu gostei daquela forma, a gente que foi olhar, a gente mesmo passava, entendeu? Porque a pintura é tão rica, tão cheia de informações e de detalhes, que até o olhar do outro complementa o seu, que isso é muito bacana, entendeu? As pessoas vão ver coisas que nem sempre viu. Por isso que é uma exposição que eu acho que é bom ver em família, porque aí as crianças vão ver uma coisa, o mais velho vai ver outra, você vai ver alguma coisa, e juntos todos vão ver o Poteiro. Muito bom, são vários olhares isso, olhando ali, né, e compartilhando da visão. E aí eu queria saber, isso é uma dificuldade dentro da curadoria, quando vai escolher, selecionar a obra, o olhar, tem uma dificuldade envolvida? É difícil, um desafio? É difícil porque evidentemente, você tem uma limitação física para uma obra muito densa, muito vasta como a do Poteiro. Então, é como uma história de... Amadurecer é perder, né? Então, quer dizer, você, ao selecionar, você perde. Sim. Então, você tem que evitar, assim, tem que criar condições para que essa perda seja mínima. Por isso que nós optamos por séries, porque as séries permitem que você conte uma história. Então, quer dizer, certamente você tem no site, você tem toda a produção gigantesca do Poteiro. Mas eu tenho certeza que a mostra, entendeu? Ela consegue captar e cativar o público para o universo do Poteiro, que eu acho que isso é que é o mais importante, quer dizer, como é que o trabalho da curadoria, ele não é um trabalho que deva se impor, ele é um trabalho, ele é uma espécie de condutor para que o público seja seduzido pela obra daquele artista e que ele sinta vontade de ver mais. Quer dizer, o que eu espero é que após a visita ao Poteiro, as pessoas nunca se esqueçam daquele velhinho esperto e queiram sempre ver mais dele.
Eu ia justamente perguntar isso, né? Qual seria realmente o sentimento das pessoas ao irem e visitarem a exposição? E você já disse que realmente é uma exposição muito rica, né? Foi curioso, porque nós fizemos essa exposição inicialmente na Caixa Cultural de São Paulo, que é um prédio localizado na Praça da Sé, no centro histórico de São Paulo. E por isso é um espaço muito democrático. Então entravam pessoas, de vez em quando, iam pessoas que se ajoelhavam diante do quadro, entendeu? As reações eram muito expressivas e muito fortes, eram muito legais. Porque o Poteiro, ele cria isso, quer dizer, ele cria uma relação de que você olha para a obra, ela não é distante de você. Você olha e diz assim, isso aqui podia estar lá em casa, entendeu? Isso aqui é a gente, é a cara do Brasil, entendeu? E com toda a capacidade e a beleza do Brasil. Trazer a exposição do Poteiro para o Nordeste, para mim, pessoalmente, é muito importante, porque o Nordeste é o berço da arte e da cultura brasileira, é o berço da nossa história. E o Poteiro, apesar de ser um artista do Centro-Oeste, ele é um artista, digamos, desse Brasil profundo, desse Brasil verdadeiro, desse Brasil que no meio de todas essas situações que a gente vive, situações de tensão, de estresse, de medo, o Poteiro parece nos dizer que, apesar de tudo, esse é um país de verdade, esse é um país bacana, que a gente pode acreditar, porque, apesar das dificuldades, o país é um país bom, um país rico, um país que tem música, que tem história, que tem dança e que tem arte. Um país que tem tudo isso não pode dar errado. O Poteiro é um sopro de otimismo para a gente nesse sentido. Maravilhoso. E agora eu só posso agradecer a sua presença e ter falado um pouco sobre essa exposição e deixar o convite para quem está em casa nos assistindo, conferir a exposição que vai até novembro, 2 de novembro. Até dia 2. Muito obrigado pelo convite. Eu aproveito para convidar a todos para que venham à mostra, venham ver diretamente A Luz Inaudita do Cerrado, na Caixa Cultural de Fortaleza, até o dia 2 de novembro. Muito obrigado e esperamos vocês. É isso, muito obrigada, Marcos. Muito obrigado, querida.